Pode gravar sim, a professora já estava gravando, né? Tá, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, né? Mais um encontro. E hoje eu resolvi preparar, para hoje, né? Resolvi preparar uma aulinha básica de PowerPoint. Não é costume meu, esse período remoto, né? Mas eu acho que é importante de vez em quando a gente fazer isso, ainda mais para um tipo de conteúdo que é mais difícil, né? Quem viu lá na pasta da sala de aula, viu que tem bastante material para ler. E se vocês já passaram o olho, é um conteúdo que é um pouco mais complexo, né? Que envolve química, metabolismo vegetal, primário, secundário. Então, é necessário a gente ter mais atenção, né? Então, esse bloco 2 eu vou tentar fazer assim com vocês, né? Lá no cronograma estão previstas duas aulas para esse bloco 2, mas eu acho que não vai ser suficiente. Provavelmente eu vou fazer esses 3 sábados agora, só com esse bloco 2, tá? Vamos ver o andamento aqui de vocês. Um dos tópicos do bloco, esse 4, vocês estão visualizando? O tópico 4, métodos analíticos industriais. Sim. Eu já vi que tem alguns vídeos, né, no YouTube. Eu acho que seria bacana a gente só assistir, né, alguns desses vídeos, depois eu vou selecionar e mostrar para vocês, que daí é como se a gente estivesse dentro de um laboratório, né, visualizando a rotina, os métodos de análise, extração de compostos químicos das plantas medicinais. Então aí fica mais tranquilo. Talvez eu consiga fazer em 2 dias, mas se, né, eu perceber que vocês estão com mais dificuldades, a gente faz em 3, tá? 3 encontros. Então, muito possivelmente, contando a partir de hoje, mais os 2 próximos sábados serão encontros síncronos com aula expositiva, tá? Dentro desse bloco 2, que eu chamei de Botânica de Plantas Medicinais, nós vamos abordar 4 tópicos principais. O primeiro deles, que eu selecionei para a aula de hoje, é sobre grupos taxonômicos e seus constituintes químicos. E a partir do próximo sábado a gente vai ver os princípios ativos das plantas, né, e identificar, né, a diferença entre fármacos, fitoterápicos, substâncias aromáticas e as rotas metabólicas secundárias, que aí entra conteúdo massivo de química, né? Na verdade é bioquímica vegetal. Dentro de rotas metabólicas, vocês aí, né, devem ter em mente o adorável ou famigerado ciclo de Krebs, né? Professora, mas assim, não é, eu penso, né? Ou a senhora tira essa dúvida para mim. É necessário a gente estudar a parte da bioquímica, não, né? Nessa disciplina das rotas metabólicas, as moléculas, tudo mais, não, né? Só para a gente entender assim superficialmente, né? Para entender para a gente entender sobre os compostos químicos que as plantas produzem e os seus efeitos Uhum. sobre outros organismos, é importante a gente saber de onde que vem, né? Como são produzidos pelas plantas esses compostos. É claro que para uma disciplina que é optativa, né, eletiva, não tem uma exigência muito grande, né? Então, a gente vai passar por esse conteúdo para vocês entenderem como que é esse processo. Mas é importante, né, a gente discutir. Entendi. Saber de onde vem, né? Qual a função. Exato, até porque quem trabalha com plantas medicinais tem que saber, né, como se extraem esses compostos, qual é a diferença entre as classes de metabólitos. E se a gente souber a origem, lá dentro da planta, né, dentro do metabolismo vegetal, qual é a origem desses compostos, quem faz todo o processo de extração já tem ideia, né, por exemplo, de que tipo de solvente que vai utilizar para extrair determinado tipo de composto, né, por causa da polaridade de compostos químicos, o grau de estabilidade deles, quanto tempo precisa para fazer uma extração mais adequada. Então,
é um conteúdo que é necessário dentro dessa área, né, dessa grande área que é da farmacologia, né? A gente precisa ter pelo menos Entendi. uma ideia. Então, a gente vai passar pelas rotas metabólicas. Aí, por último, fica esses métodos analíticos industriais que eu vou deixar na forma de vídeo para vocês. Tá? Bom, só que antes da gente iniciar esse, esse primeiro tópico, que é dos grupos taxonômicos e seus constituintes químicos, eu gostaria de trazer, né, algumas noções básicas para vocês, inclusive relembrando alguns conceitos, né? Vocês que já fizeram a disciplina de botânica, acho que só a Nicole que não fez, a Nicole que está no primeiro ano ainda, primeiro período do primeiro ano, mas a Valéria, o Luan, o Daniel já passaram pela disciplina de botânica e já tem uma ideia, né, que eu já abordei sobre classificação dos organismos. Né? E uma das coisas que a gente tem para falar sobre classificação dos organismos é em relação à necessidade que o homem tem de organizar e classificar tudo que existe ao seu redor. E é claro que com as plantas, com os animais, não foi diferente. Né? Então, desde os primórdios, dos tempos remotos, o homem tem esse costume de classificar, de organizar, né, as coisas, os organismos ao seu redor, que é até para uma questão de organização da vida, né, da comunicação. É muito importante essa noção de classificação para a gente entender como as coisas estão organizadas. Então, no início dos tempos, o homem não tinha conhecimento de tudo que estava, na verdade, ao seu redor ou em regiões mais distantes, né? O mundo dele era praticamente só aquilo que estava ali, no seu entorno, né? Então, o conhecimento que o homem tinha, eu falo lá nesses tempos remotos, era bem mais limitado, né? Então, era aquele mundinho. Conforme o homem foi explorando o mundo, né? Ele foi conhecendo outras coisas, outras plantas, outros animais, e com o tempo esse conhecimento foi se acumulando, né? Ele foi conhecendo a grande biodiversidade que existe no planeta Terra. E isso foi intrigando o homem, é claro. Então, aquelas classificações mais básicas, que né, naquele mundinho pequeno funcionava, já não servia mais conforme o homem foi acumulando conhecimentos. Aí, né, essas formas de classificação foram mudando conforme o tempo. Eu ouvi um barulho de mensagem no chat, eu não estou acompanhando, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês abrem o microfone. Professora, eu ia acrescentar aí a sua fala, até hoje, né, e eu li no material ontem, até hoje, se na questão taxonômica sistemática, se o pesquisador ele vê a necessidade, né, de alterar o gênero e a espécie, não sei se é só um ou outro, mas está em constante transformação, né, e eu pensei que era fixo. Não. Essa ideia do fixismo perdurou por muito tempo mesmo. Vocês vão ver dentro dos diferentes períodos, né, de classificação, a ideia do fixismo foi a que mais perdurou. Então, foi quase 2000 anos que perdurou, né? Que essa ideia de que as espécies foram criadas, né, daquela maneira e que não mudavam. E que também o próprio conhecimento do homem, né? Ele tinha aquela ideia fixa sobre aquela espécie e ficou assim por muito tempo. Mas conforme o homem foi acumulando esse conhecimento, né, foi estudando mais a fundo, né, via que não fazia sentido, às vezes, manter aquela planta que foi classificada como determinada espécie, né, dentro de um gênero, que está dentro de uma família. Começaram a ver que ela tinha características que, né, não se encaixavam no padrão de outras espécies daquele mesmo gênero, daquela mesma família. Aí
muda o nome dela. Às vezes muda a espécie, muda o gênero, e muitas vezes mudou até família. Vocês vão ver, vão acompanhar aqui um pouquinho desse processo histórico, né? O quanto a visão do homem mudou, né, sobre as plantas, por causa do conhecimento mais aprofundado. Certo? Então, conforme o homem foi adquirindo esse conhecimento, né, ele teve a necessidade de dividir os organismos, tanto as plantas como os animais. No princípio, né, o que existia na cabeça do homem era só planta e animal. Então, ele foi separando os seres vivos em grupos, de acordo com as suas semelhanças e diferenças. E é isso que significa a classificação, essa separação em grupos, de acordo com as suas semelhanças e diferenças. Bom, vou dar aqui um exemplo para vocês de classificação de plantas. Isso aqui até já dei como exemplo lá na disciplina de botânica. Nós temos aqui 4 imagens de plantas, só que não é somente de diferentes espécies. Elas têm características que unem ela em grupos, tá? As espécies são uma unidade taxonômica muito específica, né? Se eu estou falando de uma espécie, como ali tem o maracujá, né? Vamos supor Passiflora edulis. Não existe uma outra espécie chamada Passiflora edulis que não tenha essas características, né, já pré-determinadas e conhecidas, certo? Se existe alguma outra característica que difere muito, por exemplo, a flor, não é só porque muda a cor da flor que muda, seria uma espécie diferente, tá? Aí pode ser variedade, que é um nível ainda abaixo de espécie, mas a espécie é a unidade taxonômica básica. Mas essa espécie, a Passiflora edulis, ela pertence a um gênero, Passiflora, que existem uma outra infinidade de espécies que têm características semelhantes, por isso que elas foram reunidas nesse gênero. Mas e aí? Esse gênero Edulis pertence a uma determinada família, que já aí tem outros grupos de espécies com características parecidas, tá? Aí tem uma outra foto aqui dos pinheiros, que são outro grupo de plantas, tem ali das samambaias, as pteridófitas, tem os musgos. Só que no início da classificação das plantas, existia assim uma separação muito básica em 2 grandes grupos, as criptógamas e as fanerógamas. As criptógamas seriam as plantas que têm o aparelho reprodutivo, o reprodutor, que seria invisível, né, entre aspas, não, que era oculto, e as fanerógamas que possuíam o sistema reprodutivo mais evidente, né, com flores e frutos, ou outras estruturas reprodutivas. Só que com o passar do tempo, e é o que hoje, né, é utilizado, ao invés de fanerógamas, o termo mais apropriado é espermatófita. Espermatófita reúne 2 grandes grupos de plantas, que são as gimnospermas e as angiospermas, e esses 2 grupos de plantas têm uma característica comum muito importante, que é a presença de sementes. Tá? Aí o que muda de um para o outro é como essa semente está protegida pela planta, sendo que nas gimnospermas as sementes são nuas e nas angiospermas as sementes estão normalmente contidas e protegidas dentro de um fruto, que era o ovário da flor. Tá? Então, ao longo da história, foram surgindo, então, diferentes formas de classificar as plantas, né? Nem sempre foi dessa maneira. Então, a gente pode identificar, ao longo de todo esse período histórico, que existem 4 sistemas de classificações, né? Não que todos são vigentes, tá? O último período que seria o sistema vigente de classificação. Então, o primeiro período foi o chamado sistema baseado no hábito das plantas. O segundo, sistemas artificiais. Terceiro, naturais. E, por último, que seria o vigente, os sistemas filogenéticos. Então, o primeiro deles, que é o período 1, baseado no sistema baseado no hábito das plantas, como vocês podem ver, né, o que seria o que a gente poderia denominar como hábito? É a forma e a consistência que as plantas se encontram na natureza. Então, a gente pode separar as plantas em ervas, em arbustos,
em arvoretas, em árvores, em plantas trepadeiras, em plantas rastejantes. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Tem aqui a primeira, uma planta com consistência de erva, e ela tem o hábito terrestre. Essa outra aqui é uma planta, apesar de ter a consistência herbácea, ela tem o hábito trepador. Essa outra aqui, a terceira, já tem uma consistência sublenhosa, né? Parte da planta é herbácea, parte é lenhosa, e ela tem um determinado porte de arbusto, né? Que é um porte baixo. E aqui, por último, a gente pode observar o tronco de uma árvore. Já é outro tipo de hábito. A consistência é diferente, a consistência é lenhosa, o porte é grande, né? Tem um porte arbóreo. Alguém gostaria de falar? Professora, pelo que eu percebi, essa parte da classificação do hábito, ela é, assim, foi o que eu percebi, o que eu consegui entender. Ela é tipo assim, meio que visual, né? Uhum. Uma classificação assim, meio que visual, eu consegui, assim, entender. É isso mesmo. É uma classificação muito básica, né? E vamos pensar na época que surgiu, né, esse tipo de classificação. Esse tipo de classificação das plantas, baseada no hábito, vem lá de Aristóteles. O Aristóteles viveu entre 384 e 322 anos antes de Cristo. Então, nessa época que surgiram, né, os filósofos, como o próprio Aristóteles, só que eles não eram só filósofos, né, eles eram médicos, eles eram professores, eram de tudo um pouco, discutiam sobre tudo, porque era uma época que as pessoas tentavam entender como o mundo funcionava, né, só que nessa época dominava muito o conhecimento religioso. Não sei se vocês se lembram lá da metodologia científica, né, que existem 4 tipos de conhecimentos: conhecimento religioso, filosófico, conhecimento popular e conhecimento científico. E que também foi surgindo em épocas diferentes, tendo mais força em determinadas épocas. E nessa época aqui, tinha a parte do conhecimento filosófico, que era muito forte, só que também o conhecimento religioso era muito dominante, né? E, justamente por causa disso, esse tipo de classificação aqui, né, sistema baseado no hábito das plantas, ele perdurou por muito tempo, tá? Que era aquela ideia assim, se Deus criou todos os seres vivos, né, que existem na face da Terra, e eles não mudam com o tempo, né? Essa é a ideia do fixismo, né? Então, tudo que Deus criou está aqui, né, à nossa disposição. Eles não consideravam que existiram outras espécies, né, antes dessa ideia da criação do mundo. Então, aquela ideia dos fósseis, de evolução, isso jamais passava pela cabeça deles, né? E como a igreja dominava muito o conhecimento. E a divulgação desse conhecimento também. Até hoje, existem grandes igrejas, principalmente na Europa, que têm bibliotecas enormes de conhecimento produzido, que estão lá em livros, que eles não estão acessíveis para o mundo. Tem coisas ali que as pessoas não sabem, né? Até hoje, só a igreja que detém aquele conhecimento. Então, é um tipo de manipulação, né? Então, olha só, por muito tempo, cerca de 1.800 anos, a gente ficou nessa era aí de conhecimento muito simplificado, né? Então, o que Aristóteles fez? Ele separou os organismos vivos em 2 grandes grupos, animais e plantas. E ele se dedicou mais ao estudo dos animais, separando os animais, aqueles que tinham sangue, dos que não tinham sangue. Aí, ali pela imagem, você consegue ver os animais com sangue, tipo um cachorro, que é um animal vertebrado. E embaixo, o que parece ali? Parece uma aranha ou parece um pernilongo? E os animais que não possuem sangue, que é a ideia do que a gente tem hoje de invertebrados, né? E das plantas, apesar dele estudar as plantas também, né, ele passou o estudo das plantas para ser orientado, né?
Teofrasto, que na época eles não chamavam assim, né? Chamavam de discípulo. Então, Teofrasto que se encarregou de estudar e classificar as plantas baseado nas suas formas, né, nos seus hábitos. Também, dentro dessa classificação, separou as plantas quanto aos usos, né, tipo uso medicinal, uso culinário, uso para construção, e aí que assim vai. E como o Teofrasto ficou encarregado por esse sistema de classificação das plantas, ele foi considerado o pai da botânica. Então, ele viveu aí cerca de 370 anos antes de Cristo, né? Criou um sistema de classificação das plantas muito simples, mas naquela época, como não tinham conhecimento, muito conhecimento sobre as plantas, né, essa classificação básica que ele elaborou já fez diferença, né, dentro das ciências naturais, né? Já fez grande diferença. Ele publicou um livro chamado História Plantarum, né, onde foram descritas cerca de 500 plantas. Então, era um número significativo de plantas. E cada planta dessa tinha lá, né, a sua forma de classificação, se ela era árvore, se era arbusto, se era uma erva, se ela tinha flor, se ela não tinha flor. Aí as que tinham flores, ele classificava em relação à posição do ovário, né, se era ovário ínfero, semínfero, súpero, só que não, talvez não nesses nomes, né, nesses termos que a gente conhece hoje. As flores também, se elas tinham muitas pétalas, se as suas pétalas eram fundidas ou não. Se as flores se organizavam em inflorescências, né? Inflorescência seria aquele cachinho de flores. Aí nisso ele observou a abertura das flores, né? Não sei se vocês vão lembrar disso agora, de botânica, que as inflorescências elas são classificadas em indefinidas ou definidas, ou também outros nomes são utilizados, como cimose e racimose, que é o padrão de abertura das flores, se elas abrem, né, dentro desse cachinho, se elas abrem de baixo para cima, de cima para baixo, do meio para fora, de fora para dentro. Então, tudo isso ele observou, né? Só que era muito visual, né? Como a Valéria comentou, era muito assim, visual e corriqueiro. Tá? Então, apesar assim, desse conhecimento muito básico, que classificar 500 plantas para a época, gente, era bastante coisa. Tá? Só que olha só, a gente vai partir de um período aí de cerca de 300 anos antes de Cristo, né, a gente vai dar um salto na história de cerca de 1800 anos para se iniciar o segundo período de classificação das plantas, que foi denominado sistemas artificiais. Então, nessa época, um dos nomes mais conhecidos foi o de Linneu. Linneu, vocês conhecem? Carolus Linneu, von Karl Linneu, ele tem diferentes formas de chamar o nome dependendo da região. Mas aqui no Brasil a gente chama ele de Linneu. Tá? Então, o que era esse período, essa classificação artificial das plantas? As plantas elas eram agrupadas, adotando-se critérios mais arbitrários. Peraí, gente, vou fechar aqui que o cachorro tá querendo entrar. O doguinho só quer participar da aula, gente. Aí eles ficam o tempo inteiro aqui no meu pé. Foi ontem, eu tava aqui, no final do dia, eu tava com dor, assim, nos braços, nas costas, nas pernas, mas por quê? Eu passei o dia inteiro toda torta. O gato aqui, aí eu tinha que digitar assim, os cachorros no meu pé, aí às vezes eu tava assim, gente, no computador. Eles não dão tempo, não, aí tem que deixar eles para fora para conseguir trabalhar direito. Então, esse segundo período, né, na história da classificação das plantas, ele também não era lá, assim, muito diferente. O que diferia do primeiro sistema, que era baseado no hábito das plantas, é que agora eles adotaram outros atributos das plantas, outros caracteres morfológicos, né, tanto de morfologia externa quanto morfologia interna,
e que era de fácil reconhecimento nos vegetais. Então, como mais plantas foram conhecidas durante esse período, então adotaram um pouco mais de critérios para classificar as plantas. Só que ainda era muito deficiente. Né? Dentro desse sistema artificial, muitas plantas eram agrupadas, mas elas não tinham parentesco nenhum. Hoje, né, graças principalmente ao estudo da genética, né, estudos moleculares, genéticos, a gente tem uma ideia muito mais aprofundada sobre essa relação de parentesco que existem entre as plantas. Né? Eu sei dizer que, por exemplo, as algas são o ancestral comum das plantas que a gente conhece hoje, né, das plantas terrestres. E dentro disso eu sei que tem um nível de complexidade que foi aumentando ao longo do tempo. Só que nessa época eles não viam dessa forma, né? Era só mesmo também um tipo de classificação mais visual, só que era mais limitado. Então vamos pensar na classificação de Linneu. Linneu, ele viveu ali no século XVIII, né, entre 1707, quando ele nasceu, e 1778, quando ele morreu. Então, olha só, né, é claro que não ficou estagnado, gente, o conhecimento sobre as plantas, as formas de classificação. Só que chegou nessa época, né, nesse período artificial, que muitas pessoas, né, estudavam mais sobre isso. E cada um inventava um método. Aí o que fazia mais sentido era o que ficava mais conhecido, como foi o caso de Linneu, tá? Então, Linneu, ele retomou essa ideia de classificação, né? Foi apanhando tudo que já tinha sido produzido e ele inventou o seu próprio sistema de classificação que até hoje, né, muita coisa que Linneu classificou, né, essa organização, tanto das plantas como dos animais, né, até hoje perdura. Como o que a gente pode ver aqui, né, nessa imagem aqui ao lado, essa organização decrescente dos organismos. Então, o reino seria mais abrangente. Nessa época, ainda, né, mesmo no século XVIII, gente, os organismos ainda eram separados em plantas e animais, tá? Então, dentro do que ele considerou como reino, então era o reino das plantas, reino dos animais. Aí, dentro do reino das plantas e dos animais, existiam, né, peculiaridades entre algumas espécies e ele foi separando. Então, ó, esse grupo aqui de animais ou de plantas tem essa característica, então, que reúne um número maior de organismos, então, o que ele chamou de filo. Aí, dentro de filo, ele ainda conseguiu separar mais ainda, funilar mais, ó, essas espécies, essa aqui tem essa característica, essa daqui não tem, e agrupou em classe, até chegar em espécie. Então, essas categorias taxonômicas, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, foi Linneu que elaborou essa forma de classificação que ela existe até hoje. O que mudou hoje em dia é que entre esses níveis aí ainda existem subníveis, como subclasse, aí tem tribo no meio ali de ordem, família, e até abaixo de espécie existe variedade, forma, porque existem peculiaridades que não são apenas visuais, né? Como, por exemplo, a gente vê uma planta, né? A estrutura externa de uma planta e até mesmo sua estrutura interna olhando no microscópio. Já não fazia mais sentido essa classificação tão básica, tá? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente não utiliza só essa questão mais visual para classificar as plantas. Existe também uma classificação baseada na biologia molecular, na genética, tá? Aí que entra o último sistema lá, que são os sistemas filogenéticos. Alguém comentou alguma coisa no chat? Lembrando que eu não estou acompanhando, tá? Então, pelo fato de Linneu ter sido assim tão organizado, né, elaborou assim um tipo de classificação e organização dos organismos vivos, tanto de plantas como animais, ele foi considerado o pai da taxonomia moderna. Então,
foi um sistema tão bem organizado que até hoje ele é utilizado, sim, claro, com adaptações. Então... Professora, esse sistema que ele criou foi lá no ano de 1700 ou já foi bem depois? Foi nesse período aí que ele Nesse viveu, né? período? Eu não Ah, sei sim. dizer exatamente qual foi o ano, né? Ah, Mas sim, sim, foi sim. entre o período que ele viveu. Só que era simplificado, né? Ah, Aí sim. hoje em dia, ou até depois de Linneu, outras pessoas pegaram esse sistema dele como base e foram modificando e até chegar No no que a caso, gente foi tem hoje. aprimorando, né? A partir Sim. do que ele idealizou, à medida que se foi trabalhando, foi se aprimorando, até É, chegar no que se tem hoje. inclusive, né, foi o próprio Linneu que inventou o sistema binomial das espécies, dos nomes das espécies, que é, né, o nome de uma espécie é formado pelo epíteto genérico, o gênero, e o epíteto específico, aí criou aquelas normas, né, que o gênero de uma espécie ainda é maiúscula, e ele pode ter mais espécies dentro do mesmo gênero. O epíteto específico normalmente define uma característica da planta, ou de onde ela vem, ou alguém que foi homenageado. Então, foi ele que criou o sistema binomial também, de uma das espécies. Então, nome de espécie, gênero, família, ordem, classe, divisão, reino, tudo isso, gente, são chamados de categorias taxonômicas, ou, reduzindo, a gente chama de táxons. Tá? Então, aí que a gente entra lá no sumário da aula, né? Por que é importante a gente falar sobre categorias taxonômicas dentro da disciplina de plantas medicinais? Porque, como vocês devem ter observado, né, nos conteúdos do bloco 1, as plantas medicinais são utilizadas em diferentes culturas, né? De diferentes regiões, pensando no Brasil, diferentes regiões do Brasil, e não só no Brasil, no mundo. Muitas plantas que a gente utiliza, né, aqui não são plantas nativas, são plantas que vieram de outros locais, né, de outros países, de outros continentes. E a gente dá nome, né? A gente, querendo ou não, classifica essas plantas pelo nome, pela sua forma de uso, né? E então, pensando, né, nas plantas como um medicamento, é muito importante a gente ter ideia, principalmente, né, a gente que está na academia, né, dentro da universidade, a gente precisa relacionar o conhecimento popular com o conhecimento científico. Tá? Se alguém faz você está estudando plantas medicinais numa determinada comunidade, né, e compara diferentes comunidades, as pessoas citam o nome de uma planta, né? Vamos supor a andiroba, que é uma espécie arbórea, ela não é nativa especialmente da Amazônia, né? E nem do Brasil. Ela existe também na América Latina, de modo geral, mas aqui, né, nessa região perto da linha do Equador. Só que existem diferentes espécies de andiroba. Basicamente, elas têm um uso comum, um uso medicinal comum. Mas, às vezes, aqui no Pará ela tem esse nome de andiroba, lá no Amazonas ela vai ter outro nome, né? Então gera uma certa confusão. Então, por isso que é importante a gente conhecer, né, os nomes científicos, né? Ter uma ideia de que essas plantas elas estão agrupadas dependendo de características peculiares, como por exemplo, se tem aí, eu quero dar um exemplo para vocês, baseado até nesse sistema binomial do Linneu. Quem está com o microfone ligado, mexendo no prato? Desliga Oh, aí, por favor. gente, é eu. Alguém pode citar um nome de uma planta medicinal bastante conhecida e utilizada no nosso dia a dia? Eu vou procurar ela aqui nesse livro. Vamos, gente. Uma planta medicinal de uso culinário. Oi, tá Oi? ouvindo? Sim. Eu costumo usar muito a babosa e a hortelã. Rosa e hortelã. Tá. Eu vou procurar aqui a hortelã.
Ó, esse livro ele é muito bacana, gente. Ele só que ainda não tem na biblioteca, tá? Plantas Medicinais do Brasil. Ele é um livro de Harry Lorenzi e Abreu Matos. E ele lista, não são plantas nativas do Brasil, mas são plantas utilizadas no Brasil. Então, tem tanto plantas nativas quanto plantas exóticas, tá? Aí, no livro, basicamente, ele mostra aqui uma classificação botânica, apresenta o nome da espécie, os nomes populares, família, faz uma descrição botânica da espécie, depois vem com as formas de utilização, tanto no uso popular quanto nas comprovações científicas, aí tem até citações aqui, e normalmente vem com uma foto, tá? Então é bastante interessante, né, para quem trabalha com plantas medicinais, ter esse livro, porque ele ajuda muito nesse processo de identificação, tá? Então, no finalzinho dele, ele tem um sumário, tem glossário aqui, com alguns nomes, né, que são falados durante o livro, em alguns capítulos, como, por exemplo, ó, se ele fala que uma planta é aromática, aí tem aqui, aromático, disse da planta que possui odor, geralmente agradável e forte, que é dado pela presença de óleos essenciais. Então, vários nomes, assim, às vezes estranhos, né, o que seria, por exemplo, uma planta depurativa, emoliente, menagogo. Às vezes esses nomes não são muito conhecidos por nós, né? Aí ele dá esse glossário. Aí ele dá também um sumário de nomes científicos, tá? Então, tem muitos nomes aqui. E também dá um sumário de nomes populares, tá? Então, a Valéria citou aí babosa e hortelã, aí como eu falei, vamos ver uma planta medicinal que também é usada na culinária. A hortelã é um bom exemplo disso. Então, eu vou aqui nesse sumário, né, nesse índice de nomes populares, eu vou procurar pelo nome da hortelã. Okay? Olha só. Hortelã, gente, tem um monte de nomes de plantas chamadas de hortelã. Então, começa aqui, tá? Tem 3 aqui embaixo. Aí tem mais um monte aqui, tá? Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tipos de hortelã. Ou não que sejam 18 tipos, mas formas diferentes que as pessoas denominam a hortelã, tá? Então, por exemplo, ó, a hortelã apimentada, tem aqui esse nome, é o mesmo nome que as pessoas só chamam de hortelã, ou também hortelã das cozinhas. Eu estou vendo isso pela numeração da página. Então, ó, já são três formas de chamar hortelã. Só hortelã, hortelã apimentado, hortelã-pimenta, hortelã de cozinha. Tá? Então, mas qual espécie que é essa hortelã? Eu vou na primeira, tá? 309. Ó, 309. Será que é essa planta que a Valéria está falando? Você consegue ver aí, Valéria? Essa é a menta arvensis, tá? Mas aí tem outros tipos de menta. Por exemplo, professora, como é que se dá? Oi? Porque é muitos nomes. Aí como é que eu vou saber que é a que eu tô falando? Então, aí a gente tem que ver as características botânicas, né? Por exemplo, ó, eu te mostrei uma foto, agora outra de uma planta assim, completamente diferente, né? Então, essa daqui já é a menta, a hortelã-pimenta, ou apimentada, tá? Que é uma das mais comuns. Deixa eu ver. Menta vilosa. Então... Olha, não sei se a senhora consegue ver, olha a que eu tenho aqui, eu vou ligar a câmera. Aqui, ó, a senhora consegue enxergar? Sim, é a mesma que tem lá no horto. É essa menta vilosa, tá? Ó, pimenta? Essa daqui, ó.
É que aqui a minha câmera é muito ruim, mas dá para ver que as folhas são mais enrugadinhas. Aí ele tem aqui ele cita as características gerais da planta, né? Aí a gente tem que observar. Então, olha só, por isso que é importante a gente saber de características botânicas, de categorias taxonômicas, das formas de uso, porque se a gente, né, enquanto estudante, enquanto pesquisador, não tem noção sobre isso, se eu vou ler aqui a característica botânica da planta, como que eu vou saber se é essa espécie se eu não faço ideia de característica botânica? Como que eu vou saber? Ó, vamos ver se tem aqui um exemplo, ver se vocês conseguiriam visualizar uma planta só de eu falar essas características. Ó, erva anual ou perene, ereta, de 30 a 60 centímetros de altura, com folhas oblongas ou oblongas lanceoladas, levemente denteadas, pubescentes e muito aromáticas, medindo de 2 a 7 centímetros de comprimento. Então, só aí, olha o tanto de nomes, né, que a gente viu em botânica. É claro, a disciplina tinha uma carga horária muito baixa, que eu acho, né, Botânica 1, para a gente ver com mais, assim, não é nem detalhes, né, com mais frequência. A gente quase não teve tempo para, né, passar o olho para classificar, porque o tempo era muito curto da disciplina. Então, mas são nomes que a gente precisa ter uma ideia. Foi bem produtivo. Ó, né, como mesmo assim, professora, foi bem. Ai, que bom. Mesmo assim, ela foi bem produtiva, foi bem legal. Que pelo menos instiga, né, a gente saber que existe, né, todo esse aparato aí de conhecimento, de morfologia, né, externa, interna, que é importante a gente saber dessa caracterização para poder identificar as plantas. Se, por acaso, né, vocês resolverem trabalhar com plantas, é preciso saber sobre o básico desse conhecimento, né? Se eu ler, eu que já tenho essa experiência, se eu só ler sem ver a imagem da planta, eu consigo ter uma noção de como essa planta, até tentar desenhar, visualizar a imagem da planta somente lendo, porque eu já tenho ideia do que é uma planta, uma folha que é oblonga, né, de oblonga lanceolada, se ela é denteada, né, eu tenho bordo com formato de dentes, mas ela é levemente denteada, eu consigo formar uma ideia da planta. Aí, se eu quero comparar uma espécie com a outra, né, aí aqui ele está dando características diferentes, daí eu estou olhando a minha planta aqui, né, falar, não, essa minha planta não tem essa característica, então descarta essa possibilidade. Baseada nessa classificação em caracteres morfológicos, tá? Então, é por isso que é importante a gente saber sobre classificação botânica, tá? Mas olha só, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, por exemplo, olha só, eu tenho aqui a menta arvensis, né, que foi lá no sumário é a primeiro tipo de hortelã que aparece, essa daqui, menta arvensis. Não sei se vocês vão conseguir ver o nome científico. Aparece para vocês ao contrário ou certo? Parece certo. Tá. Então, ó, depois de menta arvensis, estão vendo que tem um Lzinho aqui? Todo nome... Dá para enxergar, professora. Ó, então, o nome científico... O nome científico de uma espécie é formado pelo epíteto genérico, no caso aqui menta é o gênero, e arvensis é o epíteto específico. O nome de uma espécie sempre é formado por esses dois nomes, epíteto genérico e epíteto específico, tá? Mas o que seria essa letra aqui depois? Ou, em outro caso, ó, lá na outra página, a menta piperita tem outros nomes aqui, né? O que seria isso? É o nome da pessoa que identificou pela primeira vez. Aí, nos casos, a Valéria comentou, né, no começo da aula, que até hoje, às vezes, uma espécie muda de nome, porque alguém identificou que, né, ela não faz sentido estando dentro daquele gênero ou dentro daquela espécie. Aí, neste caso, por exemplo, ó,
da menta piperita. Eu tenho aqui o nome original, entre parênteses, da pessoa que identificou primeiro, e depois um outro nome fora do parênteses, que é a pessoa que modificou o nome da espécie. Tá? Tudo isso está registrado num banco de dados que é de acesso mundial. Eu vou até colocar aqui para vocês o nome, que é só ter certeza aqui. É o Index Plant Names. Isso mesmo. IPNI. Eu vou colocar o link aqui, aí se vocês tiverem a curiosidade de saber, nesse site, a gente consegue saber qual é o nome correto, o nome válido atualmente de uma planta, mas nesse caso específico é de plantas, tá? É o International Plant Name Index, IPNI. A gente tem essa ideia do nome válido. Quem foi a pessoa que identificou no início, se mudou, tem o nome da pessoa, tem a data, tem dados sobre essa pessoa que identificou. Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, tem acesso a esses dados. Tá? Então, quem trabalha, né, por exemplo, aqui com plantas medicinais, vamos supor, a gente faz um levantamento etnobotânico de plantas medicinais e as pessoas vão citando o nome das plantas que elas utilizam. Né? Só que elas não vão citar nome científico, elas vão citar nomes populares, certo? Aí, a gente tem que coletar o máximo de informações possíveis dessas pessoas sobre aquelas plantas, até detalhes da morfologia, se possível, e, de preferência, se a pessoa tiver aquela planta na sua residência, né, ou ela sabe onde coletar, leva você até lá, a gente tem que coletar, fazer o processo de herborização, né, coleta, prensa, seca, e depois faz a identificação botânica daquela planta, para a gente ter certeza que é aquela planta mesmo que aquela pessoa está falando. Tá? Por que é importante fazer isso? A gente identificar e ter certeza de que é aquela espécie. Vamos supor que a gente vai visitar uma comunidade, pode ser ribeirinha ou uma comunidade indígena aqui no interior da Amazônia paraense, né? E vamos supor que elas citam uma determinada planta que quase ninguém tem conhecimento, tá? E ela tem um uso muito importante e que todos ali, né, afirmam que faz efeito e que ela é muito utilizada ali naquela região por aquelas pessoas. Só que quando eu vou procurar por essa planta, eu não consigo dados sobre ela. Às vezes é muito difícil, muito restrito. Então, eu preciso ter acesso a essa planta para eu identificar corretamente. E se, para estudos futuros, não precisa ser necessariamente, né, dentro dessa linha de pesquisa, mas dentro de um grupo de plantas medicinais. Existem as pessoas que fazem essa parte de trabalho do levantamento etnobotânico, outro grupo vai fazer os testes em laboratórios, que é a fitoquímica de plantas medicinais. Aí, aquele grupo que fez o estudo etnobotânico vai falar para aquele outro grupo, ó, essa espécie aqui, ela é de bastante interesse farmacológico, eu não encontrei muitos dados sobre elas, vamos estudar, fazer um estudo fitoquímico, uma triagem fitoquímica, aí é a primeira etapa, eu vou saber quais são os constituintes químicos daquela espécie. Sabendo dos constituintes químicos, existe outro grupo de tipos de trabalho, que é de atividade biológica, para testar se aqueles constituintes químicos têm atividade biológica. Se ela tem ação antimicrobiana, se é antifúngica, ou testar aqueles usos que aquela comunidade falou inicialmente. Então, você vê, um tipo de estudo vai levando a outro, por isso que as coisas têm que ser muito corretas. Né? Como que eu vou identificar, falar que aquela planta, sem ter ideia de que espécie que é, já sigo para outros tipos de estudos, né? A gente tem que fazer esse passo a passo. Porque se eu depois publico um trabalho falando, ó, essa espécie aqui, ela tem tal atividade biológica e que ela, né, a partir dessa atividade biológica, a gente pode produzir um medicamento para a cura do câncer, por exemplo. Né? Como que eu vou ter certeza dá para as pessoas a certeza que é aquela espécie que eu estou utilizando. Porque o nome de uma espécie,
ele é único no mundo inteiro. Se eu falar que aquela espécie é a menta espicata, ela tem que ser a menta espicata lá na Rússia, no Japão, tem que ser sempre a mesma espécie. Agora, se eu errar o nome da espécie, né, e outras pessoas forem utilizar e não ter aquele efeito esperado, efeito desejado, então é um rolo, assim... Professora, Oi? o gênero é aquele primeiro, então a espécie é mais específica, não pode errar a espécie, né? Aquele de Exato. trás, né? Porque, por exemplo, vamos pensar nas hortelãs, né? A maioria delas aqui tem o gênero menta, só que porque elas têm, né, características que agrupam ela, né, num grupo mais específico que denominamos de gênero. Mas e aí, essas espécies que têm essa e essa característica diferente? Aí a gente coloca o epíteto específico para denominar ela como uma espécie. Manjericão, também existe uma infinidade de plantas que são chamadas de manjericão, mas uma infinidade também de espécies dentro do gênero Ocimum. Então é importante a gente designar. É essa espécie aqui que eu estou trabalhando. Quando eu vou publicar um artigo sobre uma planta, né, qualquer planta, na verdade, não importa se ela é medicinal ou estou trabalhando com outro uso, é sempre importante, na metodologia do trabalho, a gente colocar que fez uma coleta do espécime, fez uma escicata e essa escicata está registrada no herbário tal, sobre o número tal. Porque qualquer pessoa que quiser confirmar se aquela espécie que eu trabalhei é realmente aquela espécie, eu tenho um registro dela no herbário. Então, é essencial que a gente faça esse tipo de procedimento quando está estudando uma planta, tá? Fazer a escata, identificar, depositar no herbário. Porque se alguém tiver alguma dúvida no meu trabalho sobre se é realmente aquela espécie, a pessoa vai ter acesso ao herbário. Visita o herbário, muitos herbários já têm até material digitalizados. Você consegue ver as escatas de um herbário pela internet. Aí você vai comparar. É realmente aquela espécie? É, então tá bom. Se não for, aí a pessoa deve comunicar o autor do trabalho para ele publicar uma errata, né? Ou seja lá o que for necessário, dependendo do assunto do trabalho. O que importa é as nossas informações nos trabalhos científicos, elas devem ser verdadeiras. Professora Nicole está perguntando se o manjericão é o mesmo que a favaca no chat. Ah, sim. É que como tem muitos tipos de manjericão, dependendo da região, ele é chamado de manjericão, ou de alfavaca, de alfavacão, de alfavaca de cheiro, ou manjericão de chá, manjericão de tempero. Mas pode ser, depende. Vou mostrar aqui para vocês. O Ocimum basilicum é o que normalmente a gente utiliza na culinária, para dar aquele gostinho. Por exemplo, o molho marguerita, que é com manjericão. Normalmente se utiliza o Ocimum basilicum. E quando a gente quer utilizar o manjericão para chá, aí já é outra espécie, que é o Ocimum gratíssimo, que lá na minha região, lá em Dourados, o Ocimum gratíssimo a gente chama de alfavaca. E o Ocimum basilicum a gente chama de manjericão. Então, separa assim, esse Ocimum, o gênero Ocimum de planta que vai para culinária, tem uso culinário, e planta que tem mais uso medicinal. Ainda em cima do top, ó, tirar o E. Nicole, você falou alguma coisa? Eu não consegui entender, estava baixo. Eu ainda em cima do top, ó, tirar o E. Tá muito baixo, eu sou surda. Eu também não consigo. Não, tá inaudível mesmo o áudio dela, também não consegui entender. Tem aqui, gente, ó. Só que nesse livro tem diferentes espécies desse gênero Ocimum, que é de manjericão. Ocimum basilicum, Ocimum gratíssimo, Ocimum celoi, Ocimum tenuiflore. Então,
4 tipos de espécies, né? E ainda, dentro dessas espécies, tem outros nomes que são as sinonímias botânicas. Vai ser ruim de vocês enxergarem, né? Ó. Então, em negrito, os nomes de ósimo, tá? Ósimo basílico, gratíssimo, tal. E ainda tem os outros nomes que não estão em negrito, que são as sinonímias botânicas. Quer dizer que, em algum momento, né, algum período aí, né, da história, essa espécie já foi chamada de outro nome. Por exemplo, o ósimo basilicum já foi chamado de ósimo campechiano e ósimo carnoso. Então, às vezes, pode acontecer de diferentes pessoas identificarem a mesma planta, né, tipo assim, em regiões diferentes, ao mesmo tempo, regiões diferentes, aí depositam no herbário, aí quando vão ver, até nos herbários tem informações diferentes. Essa planta aqui está como ósimo basílico, mas lá na Suécia ela está registrada como ósimo carnoso. E aí, como é que faz? Aí por isso que existe esse International Plant Name Index, que é para padronizar esses nomes científicos das plantas. Qual é o nome válido? Vai ser ósimo carnoso ou vai ser ósimo basílico? Então, a gente sempre vai lá nessa plataforma aí, a IPNI, para confirmar qual é o nome correto que eu vou utilizar para colocar no meu trabalho. Bom, vamos seguir? Mas, eu acabei falando para vocês, que eu vi agora a imagem do Linneu aqui, e lembrei que eu estava falando para vocês do nome, né? Eu pedi para falar o nome de uma espécie. A Valéria falou lá da menta. Deixa eu lembrar aqui que página aqui, 311. Aí eu falei, tá lá, menta arvensis, aí tinha um L na frente, né? Esse L é do nome da pessoa, que está abreviado, mas é do nome da pessoa que identificou aquela espécie. E esse L, gente, é de Linneu. Então, lá no século XVIII, entre 1707 e 1778, foi o Linneu quem identificou pela primeira vez essa espécie, a menta arvensis. O caso do manjericão também. Tanto a menta arvensis quanto o manjericão, a alfavaca, que mais? Se eu não me engano, o alecrim, o orégano, são plantas que são da mesma família, que é da família Lamiaceae. E o Linneu identificou muitas espécies que ele colocou dentro dessa família Lamiaceae. E o que elas têm em comum? Vamos pensar, a hortelã, manjericão, orégano, tomilho, o que elas têm em comum? Elas são bem molinhas, né? Herbáceas, tem aroma. Tem aroma. São dois atributos que você colocou que o Linneu utilizou para colocar essas plantas nesse grupo. Essa parte dela ser molinha é que ela tem consistência herbácea. Em alguns casos, ela pode ter consistência subarbustiva. Quer dizer que a base ali da planta é mais lenhosa, né? O tronco é mais grosso e duro, lenhoso. E a parte de cima, ela tem consistência herbácea, que tem essa característica de ser mais molinha. E uma outra característica peculiar de todas essas plantas que a gente citou é que se você pegar no caulezinho dela, né, você não vai sentir ele redondinho assim. Você vai sentir ele quadrado. Então, ele tem arestas, tá? Se você pudesse... Sério? Se você estiver em casa, você que está com a menta, se você tiver a hortelã, se você tiver um manjericão ou alguma outra dessas plantas que você tem, pega no caulezinho e você vai ver que o caule ele é quadradinho, você sente as arestas, ele não é redondinho. É verdade. Ele tem uma das características morfológicas que une essas plantas da mesma família, da família Lamiaceae. Eu não tinha reparado isso. Ela é quadradinho, cara. Eu pensei que era redondo. É uma característica botânica que assim, é comum dentro da família Lamiaceae. E você falou do aroma também. Apesar de terem cheiros diferentes,
elas têm essa peculiaridade. Às vezes a gente não precisa nem tocar na planta para sentir o cheiro dela. O poejinho, por exemplo, é um tipo de menta, né? Eu acho ela incrível, porque você, às vezes, você nem aperta. A maioria das plantas eu pego e espremo assim a folha para sentir o cheiro, né? Mas o poejo, só de você relar, você pode passar a mão assim por cima, você vai ficar com um cheiro muito forte na sua mão. Então, é característico das plantas da família Lamiaceae terem aroma, um aroma peculiar. Só que, lá no fundo, você sente alguma semelhança. E essa semelhança vem do óleo essencial, que é um tipo de composto químico chamado de terpeno, que como que eu vou falar para vocês? O nome do composto químico que dá essa característica, determinado aroma, é o linalol e limoleno. São dois tipos de terpenos, linalol e limoleno, que são característicos dessa família Lamiaceae. Tá? Então, quase todas as espécies vão apresentar esses dois tipos de óleos essenciais, dois tipos de terpenos, que dão, né, essa característica marcante de cheiro, né, de aroma. E Linneu percebeu isso e agrupou essas espécies, ele identificou, deu um nome para essas espécies e colocou elas, agrupou dentro do mesmo, não do mesmo gênero, né, de gêneros diferentes, mas de uma mesma família, que é a família Lamiaceae. Bom, não lembro aqui, mas a quantidade de plantas que Linneu identificou, mas foram muitas, viu? Muitas plantas. Se a gente pegar esse livro aqui de plantas medicinais, vocês vão ver um monte de espécies que tem o Lzinho na frente, que foi Linneu que identificou. Tá? Então, olha só. Basicamente, o que ele fez? Ele separou as plantas em 24 classes e, dentro dessas 24 classes, ele foi separando baseado principalmente no aparelho reprodutor. Foi Linneu que classificou pela primeira vez as plantas em criptógamas e fanerógamas, tá? Então, o aparelho reprodutor oculto, então ele colocou como criptógamas, e as plantas que tinham um aparelho reprodutor mais visível, ele denominou como fanerógamas, tá? Então, é um tipo de classificação baseada no aparelho reprodutor. Aí, dentro das fanerógamas, por exemplo, ele usou outras subclassificações, como, por exemplo, a quantidade de estames, que são o órgão reprodutivo, né? Então, nesse desenho aqui da flor, vocês podem visualizar as partes de uma flor, né? Então, aqui no meio a gente tem o estilete, ou carpelo, que é o aparelho reprodutor feminino, e aqui, em amarelinho, que tem essa hastezinha aqui, são 3, são os estames, tá? Então, dependendo da quantidade de estames, a posição que eles se encontram na flor, se estão ligados na pétala, se estão ligados ali no receptáculo floral, se estão ligados no carpelo. O tipo de carpelo também, a posição dele na planta, se é ovário ínfero, súpero, já da classificação lá de Aristóteles, lembra? Então, tudo isso ele foi observando e foi agrupando as plantas, né, em 24 diferentes classes. Tá? Lá no classe é um agrupamento que vem abaixo de filo e está acima de ordem. Tá? E as ordens eram, dentro das classes, as ordens eram separadas pelo número de estiletes no ovário. Então, para ele separar as plantas numa classe, ele usou o aparelho reprodutor masculino, né? Então, baseado no número de estames e a posição dos estames na flor. E para separar as plantas, essas classes em ordens, ele considerou o aparelho reprodutor feminino. Então, pelo posição do carpelo na planta, a quantidade, se eles eram fundidos ou não. Bom, então, esse sistema ele era chamado de sistema artificial porque utilizava ainda poucos caracteres morfológicos para classificar as plantas. Apesar de serem muito mais caracteres utilizados do que lá no sistema baseado no hábito, né, ainda, dada a biodiversidade e a quantidade de caracteres distintos que existem entre as espécies, ainda assim
eram poucos os caracteres que eram utilizados para classificar as plantas. Tá? Então, por isso que era denominado sistema artificial, ou, no caso, né, do Linneu, ele separou baseado, basicamente, no sistema reprodutivo. Então, sistema artificial era sinônimo de sistema sexual. Um dos livros mais importantes, né, das produções mais importantes do Linneu foi o livro Espécies Plantarum, que foi publicado em 1753. Ele tinha descrição de todas as plantas conhecidas até então. Aqui eu não sei dizer quantas eram, mas eram muitas plantas. Ó, se na época lá de Teofrastos, que foi antes de Cristo, né, ele já tinha identificado 500 plantas, só Teofrastos tinha identificado 500 plantas, então quase 1.800 anos depois, Linneu, imagina a quantidade de plantas que ele tinha nesse livro. Tá? Se alguém quiser, aí, por curiosidade, saber quantas plantas tinham no livro Espécies Plantarum, dá um Google aí. Mas foi uma obra incrível, porque todos os naturalistas da época queriam acesso a esse livro para a identificação das plantas, para estudos futuros, né? Esse sistema ele foi bastante aceito na comunidade científica da época, até mesmo na comunidade popular, né, que conseguia facilmente entender a que espécie pertencia a uma determinada planta, que gênero, né, pertencia, porque Linneu utilizou um sistema de muito fácil identificação. Era muito bem organizado, por isso que foi muito bem aceito. Pra vocês terem uma ideia, né, ele não só classificou e organizou essas espécies, como ele também criou o sistema binomial, né? Todas as espécies, independente de animal ou vegetal, o nome de uma espécie é formado por dois nomes, o epíteto genérico e o epíteto específico, tá? Só que antes de Linneu não era assim. O nome de uma espécie, eu tenho um exemplo ali, ó. O exemplo de uma espécie. O nome dela era Carlina acaule unifloro florae breviore. Você já pensou as pessoas identificarem uma espécie com tanta informação assim, né? Era mais difícil de você conseguir até lembrar do nome, né? Então, o que Linneu fez? Ele juntou essas espécies que não só ele identificou, mas que outras pessoas também identificaram, e ele padronizou tudo nesse sistema de dois nomes, tá? Então, essa Carlina acaule unifloro florae breviore passou a ser chamada de Carlina acaulis, tá? E aí, como foi ele que deu esse nome, tem o Lzinho ali na frente, tá? E esse é o nome válido até hoje para essa espécie, tá bom? Tranquilo? Já está bastante tempo, né? Só falando de sistema de classificação. Bom, aí o próximo período, que não foi tão distante assim, a gente já estava falando do século XVIII, né? Na época de 1700 até 1800, que foi quando o Linneu viveu. Já tinham os estudos mais aprofundados sobre as plantas, né? Que aí foi surgindo o período 3, que era de sistema natural de classificação das plantas. Também baseou a classificação em caracteres morfológicos e anatômicos, só que muito mais caracteres foram utilizados em relação ao sistema artificial do Linneu. O sistema artificial do Linneu era basicamente em função do sistema reprodutor das plantas, né? Tanto das criptógamas quanto das fanerógamas. Só que a partir de então, os cientistas, né, os naturalistas, né, vamos dizer assim, começaram a identificar outros caracteres morfológicos, anatômicos, e começaram a incluir esses outros caracteres que até antes não tinham sido, né, considerados para identificar as plantas. Era para chegar mais próximo ao real, ao que era visto, né? Olha só, nessa época ainda os organismos vivos eram separados em animais e plantas, né? Aí, conforme foram estudando os animais e as plantas, começaram a identificar que tem muitos caracteres morfológicos, né, tanto externos quanto internos, que diferem entre uma espécie e outra. Então, por que não a gente adotar
maior parte desses caracteres para identificar as espécies, para parecer mais próximo do natural, do que só em função do sistema sexual ou reprodutivo das plantas. Tá? Aí, então, novas espécies foram identificadas, ou também serviu para modificar o nome de espécies que eram chamadas até então, né, na época de Linneu, modificaram o nome das espécies porque, com base em outros caracteres, foram verificando que não fazia sentido manter aquela planta naquele gênero porque ela tinha caracteres muito diferentes, tá? Então, de certa forma, o sistema artificial, apesar de ter sido muito bem organizado e fez muito sentido na época, ele era ineficiente, tá? Então, o sistema natural, ele foi sendo mais eficiente em relação ao sistema artificial. Então, as plantas eram organizadas de acordo com a similaridade de seus caracteres. E um dos nomes mais importantes desse período, olha a época que ele viveu. Ele nasceu antes do Linneu, né? Deixa eu só lembrar aqui qual foi o... Linneu nasceu em 1707 e morreu em 1778. E o Antoine, ele nasceu antes, em 1686, e morreu em 1758. O que ele fez? Antes, Linneu classificava as plantas em criptógamas e fanerógamas, né? O Jussot, ele manteve esses nomes, criptógamas e fanerógamas, só que dentro das criptógamas e das fanerógamas, ele considerou a presença da quantidade de cotilédones. Vocês devem lembrar da escola, né, que dentro das angiospermas, por exemplo, existe uma classificação das monocotiledôneas e dicotiledôneas. Quando a semente germina ou dentro, ou só sai dela um cotilédone, aí são as monocotiledôneas, como é o caso das gramíneas, o milho, por exemplo. E as dicotiledôneas, que apresentam 2 cotilédones, que são as 2 folhinhas embrionárias, né, que saem junto com a sementinha, como, por exemplo, do feijão. Aquelas 2 primeiras folhinhas são os cotilédones, ela vem num par, tá? Aí, o Jussot, ele observando que tinha essa característica, dentro lá das fanerógamas, das criptógamas, ele fez a separação em plantas que não tinham cotilédones. Aí, dentro dessas que não tinham cotilédones, ele incluiu as criptógamas e algumas monocotiledôneas, que a gente conhece hoje em dia, mas, no caso, eram plantas aquáticas, monocotiledôneas aquáticas, então ele considerou que, já que está dentro da água, eram algas, então algas não tinham cotilédones. E aí separou em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Dentro das dicotiledôneas, ele colocou tanto angiospermas quanto gimnospermas, que são plantas com grau de parentesco diferente. Não é tão distante, mas não é o mesmo grau de parentesco. Tá? Então, pensando no que é hoje, no sistema de hoje, para mim é uma confusão gigantesca esse sistema de Jussot, mas era mais completo que o de Linneu. Tá? Então, ele considerou, dentro desse sistema dele, de plantas acotilédones, monocotiledôneas e dicotiledôneas, ele conseguiu ter uma classificação de 15 classes, 100 ordens, então ordens são dentro das classes. Hoje em dia, essas 100 ordens são consideradas famílias, e 1.000 gêneros de plantas. Então, baseado nesses 3 pontos ali, ele conseguiu separar as plantas em 1.754 gêneros. E, nessa época, Jussot, ele já tinha uma certa ideia de evolução. Para ele não fazia sentido a ideia do fixismo, né, que Deus criou todas as plantas que existiam e estavam ali atualmente, né? Para ele, como ele foi agrupando as plantas, não fazia sentido. Tem essas que têm cotilédones, que não têm, e as que têm 2 cotilédones. Para ele, tinha alguma coisa ali, uma transição entre um grupo e outro, só que não tinha registro, né? Ele não conseguiu
comprovar isso. Aí, logo depois, né, até no próximo século, né, em 1800, surgiu Darwin com a teoria da evolução. E aí, tudo fez sentido, né? Jussieu não soube da teoria da evolução, mas ele já tinha, assim, uma ideia de que não fazia sentido que as relações entre as naturezas não fossem contínuas, né, que fossem fixas. Ele não aceitava isso. Então, tinha ali uma ideia, assim, de pensamento evolutivo. Tá? Então, ó, só para vocês conseguirem lembrar aí das monocotiledôneas, dicotiledôneas, tá? Mas no sistema de Jussieu, né, que ele separou desses 3 grandes grupos, ele considerou como monocotiledôneas todas as que a gente considera hoje em dia, tá? Que são as gramíneas. Então, aqui tem trigo, arroz, a grama, o milho, a cana. Todas essas plantas têm sementes e elas possuem, dentro da semente, o embrião possui apenas um cotilédone. Aí, ele observou também que tinha plantas que dentro da semente o embrião possuía 2 cotilédones. Só que aí, 2 ou mais cotilédones, que é o caso das atuais dicotiledôneas, que a gente conhece. Tá? Então, aqui, ó, nessa primeira imagenzinha da dicotiledônea, essas 2 folhinhas, esse par de folhas redondinhas aqui, são os cotilédones, que já estavam presentes dentro da semente, tá? Então, são as folhas embrionárias, e aqui a primeira folha verdadeira, né, da planta, a partir do crescimento da planta, depois da germinação da semente. Então, quantas plantas a gente pode citar dentro dessa categoria, né? O feijão, a soja, todas essas plantas arbóreas, né, dentro das angiospermas. Só que na classificação do Jussieu, ele considerou também as gimnospermas, né, que é um grupo mais primitivo que as angiospermas. E no caso, dentro das gimnospermas, algumas sementes possuem até mais do que 2 cotilédones, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui a gente tem uma foto de uma cicadácea, né, uma cica revoluta, que é uma espécie de gimnosperma, e ao lado tem uma semente de uma conífera, que também é uma gimnosperma. E olha a quantidade de folhas embrionárias que tem aqui. Né? Pelo menos que a gente consegue ver, 1, 2, 3, 4, 5 folhas embrionárias. Então, tem 5 cotilédones, mas daí ele agrupou aqui, junto das dicotiledôneas. E todas as outras plantas que não possuíam sementes, né, que viviam na água, ou que tudo que não se movia, que foi considerado desde a época lá de Aristóteles como planta, como, por exemplo, fungos, algas, até protozoários, tudo era considerado como planta, tá? Se estava dentro da água, planta. Era verde, era planta, né? Se era séssil, mas, por exemplo, tem um fungo aqui, né? Um tronco de uma árvore. Tinha essa característica de ser um ser séssil, planta, tá? Então, todas essas aqui embaixo, ele considerou como acotiledôneas, tá? Que não tinham cotilédones. Bom, e por último, que é o período que está vigente hoje, é o sistema baseado na filogenia. Tá? É um sistema muito complexo e completo que separa, classifica as plantas não somente em características morfológicas, visuais, né? Eu digo tanto de morfologia externa quanto interna, que é visível. Eles consideram também caracteres moleculares, genéticos e também, dentro desse sistema filogenético, os cientistas eles estabelecem relações genéticas de parentesco entre as plantas. E também existe essa separação do mais simples para o mais complexo. Aí aqui do lado, essa imagem aqui é de um cladograma. Todas as relações genéticas entre as plantas, também entre outros seres vivos, dentro desse sistema filogenético, é representado por um cladograma. Tá? Então, num cladograma, a gente consegue ver a relação mais próxima que existe entre determinados grupos, qual é o mais recente, qual é o mais antigo, de quem foi o grupo que antecedeu, né, evolutivamente falando, o próximo grupo, qual é o ancestral comum, a gente tem ideia de quais caracteres
tanto morfológicos quanto moleculares genéticos surgiram, são diferentes entre um grupo e outro. Tá? Então, depois do surgimento do microscópio, não só o óptico, né, como o eletrônico de varredura, todo esse aparato tecnológico que a gente tem hoje, que a gente consegue, né, fazer toda a leitura do código genético de um organismo, possibilitou a criação desse sistema filogenético que faz muito sentido, tá? Só que ele não chegou completo, né? Vamos pensar lá, né, no início desse período, do surgimento desse período do sistema filogenético, ele surgiu perto ali da época de Darwin, tá? E um dos primeiros nomes dentro desse período é o de Ernest Haeckel, que pela primeira vez alguém desconsiderou que no mundo só existem plantas e animais. Ele criou um terceiro grupo ali, que era dos micro-organismos, tá? Ele considerou esse terceiro grupo como... deixa eu colocar aqui para vocês. Como um grupo protista, tá? Então, mas ali dentro do protista, hoje a gente conhece protistas como, por exemplo, os protozoários, muitos tipos de algas estão dentro dos protistas, mas o Haeckel, ele considerou também as bactérias dentro desses protistas. Tudo que era micro-organismo, ele considerou dentro desse grupo, e que ele considerou como um grupo mais simples, tá? Então, se ele era simples, aí já tem uma ideia de árvore evolutiva, né? Então, do mais simples para o mais complexo. Aí ele considerou protistas como mais simples, eram seres unicelulares ou formadores de colônia. Aí foram surgindo as plantas, aí dentro das plantas ele considerou algas, os musgos, as plantas com sistema vascular, e foi criando relações genéticas entre elas, relações de parentesco. Aí foi para o mais complexo, que ele considerou como os animais. Aí dentro dos animais tem toda ali uma relação. Vocês conseguem ver dentro desse desenho ali, uns ramos assim, ligando um grupo com o outro? Essas são as relações genéticas baseadas nesse esquema, tá? Então, é só um esquema. Esse é um esquema muito simplificado. Eu acho até que essa imagenzinha aí é de um livro didático de ensino médio, tá? Se vocês forem olhar um cladograma, eu até vou mostrar para vocês um exemplo depois de um cladograma mais complexo, mais detalhado, esse aqui é uma bobeirinha, né? Só para a gente tentar entender mais ou menos. Então, olha, nessa época aí, no século XIX, entre 1834 e 1919, Ernest Haeckel criou mais um domínio ou reino de seres vivos, né? Então, já saiu daquela coisa mais simplificada que era antes. Tá? Bom, ainda dentro desse período que o Haeckel viveu, uma outra pessoa, que era o Herbert Copeland, que ele viveu entre 1902 e 1968, junto com o Haeckel, né, eles estudaram mais a fundo e inseriram mais um reino dentro daí desse ramo, né, desse cladograma. Então, aí que surgiu o reino Monera, tá? Então, era o sistema Haeckel e Copeland, tá? Então, de um sistema de 3 reinos passou a surgir um sistema de 4 reinos. Reino Monera, que incluía as bactérias, os protistas, que inclui protozoários do modo geral e algas, reino das plantas e o reino dos animais. Tá? Aí, somente em 1969, que surgiu o sistema de classificação de 5 reinos, que ainda hoje ele é bastante adotado, principalmente nos livros didáticos escolares, que é o sistema de Whittaker. Tá? Deixa eu passar aqui para vocês. Tá. Esse aqui é o Robert Whittaker. Tá? Ele criou esse sistema de 5 reinos, então, além do Monera, protista, plantas e animais, ele inseriu o reino dos fungos. Tá? E, se vocês forem olhar nos livros didáticos escolares, apesar de ser um sistema defasado, esse sistema de 5 reinos, ele ainda é muito adotado atualmente. Tá? Então, muitos cientistas não concordam que esse sistema ainda seja utilizado como atual nos livros didáticos escolares.
Eu não sei se é uma realidade em outros países, mas aqui no Brasil é, tá? Então, as nossas crianças estão aprendendo um sistema de classificação que já é ultrapassado, tá? E não é uma coisa que é, tipo assim, muito recente, a nova classificação filogenética. Desde a década de 80, já existem novos conhecimentos que já descaracterizam esse sistema de 5 reinos de Whittaker, tá? Então, olha, da década de 80 para cá, não está tão, vamos dizer assim, né, atual esse sistema de Whittaker. A gente precisa começar a pensar na atualização dos livros de biologia em relação ao sistema de classificação dos seres vivos. Hoje, já se sabe que não existem mais 5 reinos, existem 7, tá? Existem 7 reinos, que eu vou comentar com vocês depois. Professora, e por que os responsáveis, os conselhos, não sei quem são os responsáveis, não procuram dar o passo inicial para essa mudança? É porque, assim, lembra que você comentou que, né, hoje em dia muda-se muito o pensamento, as classificações e tal. Essas pessoas que escrevem os livros didáticos, como ainda tem muita coisa mudando, eles não querem adotar nenhum sistema mais atual, porque eles acham que pode mudar a qualquer momento. Então, é como se esse sistema de 5 reinos fosse mais estável, tá? Só que é um pensamento que não faz sentido, né? Hoje em dia, o mundo produz conhecimento o tempo inteiro, né? A todo momento. Então, que seja atualizado a cada ano, né? E que as pessoas aprendam da forma que hoje em dia é mais aceita, né? Entendi. Então, inclusive, eu fiz um trabalho com a Andressa, que é da turma de vocês, né? Em 2018, a gente fez uma análise dos livros didáticos escolares. A gente pegou os livros que eram utilizados aí em São Félix do Xingu, o livro atual do PNLD, o trabalho das algas. Aí, dentro desse trabalho das algas, a gente queria ter uma ideia do que era passado, né, nos livros didáticos a respeito das algas, mas também dentro dessa classificação filogenética. Aí a gente observou que a maioria dos livros que são utilizados utilizam ainda esse sistema mais antigo de classificação, são muito ultrapassados. Aí ainda justificam, assim, que como não existe consenso entre diferentes pesquisadores, o livro está adotando essa classificação de Whittaker. Mas existe consenso na comunidade acadêmica, né? Os 7 reinos é de consenso dentro da comunidade científica. Então, por que não adotar? Né? Existem algumas peculiaridades ali, mas os 7 reinos são, né, amplamente aceitos dentro da comunidade científica. Então, bom, aí aqui... é claro, já é sabido. Pode falar. É porque deve ser, então... então já é claro, né? Já é sabido, se já é acordado dentro da comunidade acadêmica, eu acho que já vai, então, para um outro sentido, né? Eu acho que vai gerar gastos, né? Então, exato, quando fala em gerar gastos, aí acho que o negócio aperta no calo. Mas eu também acho que não é só isso. Eu acho que é um pouco de comodismo, sabe? Se vocês forem ler artigos, assim, com esse tipo de estudo, né? Em diferentes áreas, a gente fala a comunidade acadêmica, estuda livros didáticos escolares. E tem uma infinidade de artigos, né, de pesquisadores que sugerem que haja uma modificação, né, na forma de adoção do sistema de classificação nos livros didáticos. Só que é cômodo manter do jeito que está, não é só uma questão de gasto, porque o PNLD é o Programa Nacional do Livro Didático, né? E ele muda a cada 4 anos, se eu não me engano. A cada 4 anos. Ou a cada 2 anos. A cada 4 anos. Então, a cada 4 anos poderia atualizar, né? O que tem de novo na comunidade científica? Já que tem que atualizar o livro, atualiza o conteúdo. Aí vai ter que imprimir mais livros? Vai, então renove, né? Atualize o conteúdo das informações. Mas não é isso que acontece. Poxa, se já desde a década de 80 tem essa proposta dos 7 reinos, e a cada ano que passa, essa proposta ela se afirma no meio científico, poxa,
desde que foi criado o Programa Nacional do Livro Didático, que, se eu não me engano, é de 2008, eles já poderiam estar utilizando a classificação atual aí dos 7 reinos. Então, para mim, assim, não tem desculpa, né, de continuar utilizando um sistema defasado, sendo que existe já muito estudo, muita comprovação científica de que faz mais sentido organizar os seres vivos nos 7 reinos do que em 5. Aí, vocês estão vendo aí a imagem, né, que é uma imagem bastante simplificada do cladograma proposto pelo Whittaker, né, com 5 reinos, e as relações filogenéticas existentes entre cada um deles. Então, existe a base da árvore aqui, que tem as bactérias, as cianobactérias, aí num determinado momento da evolução, né, um grupo de organismos se separou, formou o grupo Monera, outro foi formar o grupo das plantas, que eles chamam de metáfita, outro, mais adiante, formou o reino dos fungos, e outra separação também formou um grupo de organismos que deram origem aos animais. Então, é uma ideia já bastante moderna na época sobre, né, filogenia, sobre classificação dos organismos, muito detalhado, não aqui, né, nessa imagem, mas já era um sistema muito mais detalhado, baseado não só em caracteres morfológicos, mas também fisiológicos, com nível de complexidade, já tinha estudos de registros fósseis, então aquelas lacunas lá que Jussou, né, antes de conhecer a teoria da evolução, antes de existir mesmo a teoria da evolução, Jussou já pensava, né, que não fazia sentido, né, as coisas não serem uma linha contínua, né, não fazia sentido ser fixismo, esse é um grupo que é assim, esse outro está separado assim. Não fazia sentido, eles eram interligados. E dentro dessa linha que interliga eles, né, foram surgindo ramificações, mas era um sistema interligado, é contínuo. Aí essa é a proposta do sistema filogenético de classificação. Bom, aí um dos artigos que para mim já é assim ultrapassado, é de 2015, né? Mas é um artigo que eu gosto muito de utilizar para as aulas de botânica para mostrar o sistema atual de classificação das plantas. Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, eu não vou mostrar ele aqui, mas mostro os 7 reinos, tá? Não só das plantas, é uma classificação geral. Olha o tanto de pessoas envolvidas nesse estudo. E eles pegaram uma infinidade de trabalhos acadêmicos, produzidos, desde lá de 1980, para formar, né, para propor esse sistema mais atual de classificação dos organismos. Então, é um sistema de classificação superior de todos os organismos vivos. Então, além dos 5 reinos ali, que era Monera, acho que eu não tenho uma imagem deles aqui. Não. Era os 5 reinos de Whittaker: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia, né? Dentro da classificação atual, não existe mais o reino Monera, tá? Que é o reino das bactérias. Ué, mas bactérias deixaram de ser bactérias? Não. É que já identificaram 2 grandes domínios dentro das bactérias. As arqueobactérias, que são bactérias mais primitivas, e que vivem em ambientes que são extremos, como, por exemplo, muito quentes ou muito salinos, né? E também as eubactérias, que são chamadas de bactérias verdadeiras. Então, o reino Monera se dividiu em 2, arqueobactéria e eubactéria. Então, já são 6, né? 6 reinos. Ué, mas não eram 7? Aí tem uma proposta que não é uma proposta atual, de 2015, desses pesquisadores, Ruggiero e colaboradores. Já é uma coisa que já tinha sido identificada e proposta, que é o reino cromista. O reino cromista, ele foi criado porque dentro do reino protista existe uma infinidade de espécies que são muito diferentes e que não faz sentido mantê-las dentro do reino protista. Então, o que fizeram? Pegaram essas espécies das mais diferentes aí, né, e que tinham mais afinidades entre si, e juntaram num reino separado, que é o reino cromista, tá? Então, olha só, o atual sistema de classificação, ele aceita 7 reinos: Arqueobactéria,
eubactéria, protista, cromista, plantae e... faltou fungi, né? Fungi, plantae e animalia. Tá? Então, já são 7 reinos. Arqueobactéria, eubactéria, protista, cromista, fungi, plantae e animalia. Tá? Os detalhes vocês vão ver aí nesse artigo, ou mais especificamente em Botânica 2. Tá bom? Alguma questão sobre isso? Vocês querem dar um intervalo? Uns 10 minutinhos? Tomar uma água, né? Eu acho bom. Eu tô cochilando já aqui. Vamos tomar um café. Acordei cedo. Então tá, vamos tomar um cafezinho, lavar o rosto, tomar uma água. Professora, vai até que horas a aula? Até eu terminar. Ai, meu Deus. Vai tipo assim, mais ou menos que horas? Eu acho que meio-dia. Eita. Tem bastante coisa pra falar, eu nem consigo. Mas a aula vai ficar gravada, Luanda, e depois você assiste. É porque eu tenho compromisso agora há pouco, às 11, 11h20, por aí assim. Daí você assiste depois. Tá ok. Tá bom. Então tá, vamos lá tomar uma água. 10 minutos, tá? Valéria, a professora deu 10 minutinhos de intervalo aí. Luan, obrigado por me avisar, porque aqui em casa o Wi-Fi acabou. Eu não sei se tu usa Wi-Fi ou dados móveis, e os meus dados móveis estão falhando. É normal. Na verdade, eu não estou em São Félix do Xingu, eu estou em Parauapebas. Mas de vez em quando os dados móveis é bem ruim. Mas é normal. Tá bom. Tá bom. Ela deu quantos minutos? 10 minutinhos. Eu acho que está com uns 2 a 3 minutos que ela deu esses 10 minutinhos para tomar um café ou uma água. Obrigada. Nada. Falou. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Hein? A hora passa assim que eu nem me dou conta, né? Já é 11 horas, já são 2 horas de aula, né, gente? É muito maçante fazer isso dessa forma remota. O que vocês acham daí? Eu percebi também. Pois é. O que vocês acham da gente deixar para o próximo sábado? Aí, não sei se eu combino com vocês eu termino de gravar a aula aqui, o conteúdo, e vocês assistem depois, ou vocês preferem que a gente faça síncrono também, ao vivo?
Professora, acho que pode, se não tiver problema, deixar gravado e aí durante a semana a gente assiste. Qualquer coisa a gente faz alguns comentários no início da aula da semana que vem e aí continua já no próximo assunto. Porque, na verdade, pelo que eu entendi, que eu acabei lendo os dois textos que você passou. Tá, é justamente todo o assunto, você está só explanando um pouco mais. Mas eu acho que dá para deixar gravado e a gente assistir, É se não isso tiver mesmo. problema. É basicamente o que está lá no material. Aí o que eu dou diferente é alguns exemplos, assim, né? Sim, sim. Então tá. Eu vou terminar, então, aqui sozinha o conteúdo. E vocês assistem durante a semana. Aí, só que durante a semana, além de terminar de assistir a aula, eu vou falar para vocês um outro material que vocês têm que ler para o próximo sábado, tá? Que daí a gente já entra num outro conteúdo. Mas vocês vão precisar ter visto o restante da aula para poder entender melhor o próximo conteúdo. Tá bom? Por mim, tudo bem. Tem que ver os outros aí. Por mim, tá tudo bem. Então tá. Então, quem tiver ainda animado e quiser ler alguma outra coisa ainda, né? Porque, olha, sábado a aula é de 7h30 até meio-dia, né? São 6 horas, mas a disciplina, como a disciplina é de 51 horas, a carga horária que eu devo usar, tipo, dentro dessas 6, é de 4 horas, tá? Só que como a gente está repondo, eu acabo considerando mais tempo. Eu estou considerando, por sábado, 5 aulas, tá? Então, cada sábado, 5 frequências para vocês. E a frequência, como eu comentei lá no grupo, eu estou dando baseado nas atividades, tá? Não aqui nos encontros síncronos, mas principalmente nas atividades. Então, é importante que vocês assistam as aulas, leiam o material para conseguir fazer as atividades, para conseguir essa frequência, tá? Porque eu não estou considerando 4, estou considerando 5. Em atividades de 10 pontos, se a atividade vale 20, é o dobro da frequência, tá? Então, se atentem aí. Quem não está entregando atividade, pode reprovar por falta. Beleza? Então, até o próximo sábado. Professora, vai Tá ficar bom. alguma atividade da aula de hoje para fazer ou vai ser só os textos? Bem lembrado. Eu vou propor uma atividade para vocês que é justamente baseado no restante do conteúdo que eu tinha preparado para hoje, que é nos tipos de compostos metabólicos das plantas, né? Que são os terpenos, compostos fenólicos e compostos nitrogenados. Seria legal se vocês conseguissem fazer ao longo da semana, porque aí vocês já vão compreender muito bem o conteúdo, tá? Que a atividade é assim, vocês, dentro dos tipos de compostos dos terpenos, vocês vão escolher uma planta medicinal, vão falar lá o nome botânico dela, né, identificar, colocar família, gênero, espécie, se eu não me engano, eu tinha solicitado características botânicas, e vocês vão dizer qual é o tipo de terpeno que ela possui e qual é o efeito medicinal baseado nesse tipo de composto. É só uma planta. Aí lá nos compostos fenólicos, vocês vão citar uma outra planta e fazer o mesmo procedimento. Então, é uma atividade que vocês vão ter que sugerir 3 plantas medicinais. Uma planta que tem maior parte dos seus compostos como terpenos, que tem ação medicinal, com outra planta que tem maior parte de compostos fenólicos e outra planta que tem maior parte de compostos nitrogenados. Tá? Eu vou lançar essa atividade lá na sala de aula e eu vou deixar o prazo até sábado, mas aí vocês veem se não conseguirem resolver, eu dou mais um X. Tá bom? Mas aí eu acho que dá para, como assim, O seu microfone vai terminar desligou. de gravar, foi sem querer. Como vai terminar de gravar a aula, eu acho que a partir do que vai estar gravado, a gente já vai conseguir, né? Porque tem o material também na sala de aula.
Sim, inclusive na aula eu dou exemplos de plantas que têm determinados tipos de compostos, aí já pode ser até uma ideia para vocês. Sim, A sim. senhora vai explicar nesse restante da aula sobre metabólitos primários e secundários? Isso mesmo. A atividade, então tá bom. Então tá. A gente vai conversando lá no grupo, tá? Tá ok. Então, tá. Abraço, bom sábado, bom final de semana. Mas, Luan, eu te espero às 14 horas. Tá ok. Na reunião do GBOT. Eu tenho que ir ali na casa da minha mãe, que é, tipo, um pouquinho distante da minha casa. Tá, bom dia. E aí eu tenho umas coisas para resolver e volto para reunião, porque lá não tem internet. Beleza, então, gente. Um abraço, até mais. Tchau, tchau, gente. Até mais.